queridos, graça e paz, Deus abençoe. Eu quero fazer uma pergunta de você. Tá tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, né? Para mim é um motivo de alegria de estar aqui com vocês mais uma vez para trazer mais uma palavra de Deus, trazendo mais uma palavra de edificação, uma palavra para nossa meditação e para nós conhecer um pouco da palavra de Deus. Deus sempre ele tem uma palavra para nós. Tem pessoas que têm que entender que Deus ele morreu pelos nossos pecados e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Foi no inferno, tomou a chave do inferno, da morte, e pisou na cabeça de Satanás. Ele é poderoso para fazer coisas que nós nem imaginamos, né? Então, nesse dia de hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação para a nossa vida, tá bom? E está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, sobre a promessa que Deus prometeu aos seus discípulos. Qual é o seu discípulo? A nós. Deus prometeu a descida do seu Espírito sobre nossas vidas, né? Então, eu quero deixar uma palavra que está baseada no livro de Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo é o tema da mensagem, que diz a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Tá? Que diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos, veja bem, estava todos reunidos no mesmo lugar, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, viu? A Bíblia diz que de repente veio do céu um som vermente impetuoso. Olha, gente, um som vermente impetuoso. E que encheu toda a casa. Veja bem que encheu toda a casa, não foi só a metade da casa, encheu toda a casa. E encheu toda a casa onde estavam os assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Palavra tremenda, línguas repartidas como que de fogo, as quais que pousaram sobre cada um deles. Veja bem que não foi só em um, sobre cada um deles, em todos que estavam lá. E de repente foi visto por eles língua repartida que de fogo, a qual que pousava sobre cada um deles, né? Veja bem, e de repente veio do céu como de um som vermente impetuoso, e que encheu toda a casa em que ele estava sentado, e foram vistos por eles língua repartida como que de fogo, né? É interessante esta palavra do livro de Atos dos Apóstolos, né? Vemos aqui que no livro de Lucas, quem escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos foi o Dr. Lucas. E aqui nós temos uma palavra que foi profetizada através do profeta Joel. Você sabe bem disso, como leitor da palavra, como amante da palavra de Deus, você vai saber que isso foi uma profecia que Deus falou para o profeta Joel. O profeta Joel é um homem de Deus, que tinha uma intimidade com Deus. E o Senhor falou para o profeta Joel para falar para os discípulos que eles fossem para Jerusalém. Veja bem que o Senhor falou com eles que eles fossem para Jerusalém, porque ali o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E quando os discípulos foram para Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém esperando a promessa que Deus tinha prometido a eles. O interessante, queridos, que quando nós recebemos uma mensagem de Cristo, uma profecia, uma revelação, nós temos que obedecer aquilo que Deus está falando. E se Deus falou, se Deus mandou o profeta falar, e Deus mandou a pessoa ficar ou ir para um lugar, nós temos que obedecer e temos que executar aquilo que Deus está mandando fazer, né? Veja bem, o Senhor falou para o profeta Joel que eles fossem para Jerusalém, e eles obedeceram a voz do profeta. E a Bíblia diz que o Senhor usou o profeta, falou com o profeta, né? Que o profeta Joel, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto seria revestido de poder, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, né, os anciãos, né, sobre as suas filhas, e os velhos teriam sonhos, os jovens terão visão, e sensivelmente você sabe esta palavra. Então veja bem que Deus ia distribuir dom
para os seus profetas, para os seus servos, profetizar a sua palavra. Mas o interessante é que eu estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Deus falou com o profeta Joel que eles fossem para Jerusalém e ficassem em Jerusalém, porque lá em Jerusalém ia ser derramado o Pentecoste, né? O Pentecoste. E a Bíblia diz que em Jerusalém, veja bem, em Jerusalém se dava uma festa chamada Festa de Pentecoste. De Pentecoste. Outros também comemoravam, né, a morte expiatória de Cristo, né? E outros falam também que era o dia da Páscoa. Tudo bem. Veja bem que os discípulos estavam em Jerusalém, porque eles receberam uma mensagem profética. O profeta Joel profetizou que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E os discípulos foram para Jerusalém e ficaram em Jerusalém e foram para o cenáculo, para aquele templo, para esperar o momento de Deus, o tempo determinado de Deus. Se Deus falou, ele cumpre com a sua palavra. O interessante, querido, se Deus falou que ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, se Deus falou que ia derramar o seu Espírito do Pentecoste na vida dos seus discípulos, se Deus falou, ele cumpre com a sua palavra. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que ele vai falar. E veja bem que nesse momento os discípulos estavam no cenáculo, esperando o momento da hora do derramamento do seu Espírito Santo. Interessante, né, gente? Interessante que eles estavam esperando. Eles estavam aguardando o momento que Deus ia derramar o seu Espírito sobre a vida deles. E a Bíblia diz que eles estavam ali no cenáculo, esperando, estavam clamando a Deus. E a Bíblia diz que pela 3ª hora da manhã, veja bem, a 3ª hora da manhã, no calendário judaico era 9 horas, veja bem, gente, 9 horas da manhã, Jesus abre o céu e derrama sobre os seus profetas, sobre os seus discípulos, o Espírito Santo. Que coisa tremenda é ter o Espírito de Deus na nossa vida. Coisa tremenda é você ser tomado pelo Espírito Santo, que é o nosso auxiliador e o nosso intercessor. É Ele que faz nos lembrar as mensagens que esquecemos. É Ele que intercede por nós como gemido inexprimível, como diz a palavra. O Espírito Santo, o qual nós recebemos em nossa vida, para que Ele possa nos dar coragem, força, para que nós anunciamos o reino do céu. E veja bem, pela 3ª hora da manhã, no calendário judaico, o Senhor derrama do seu Espírito sobre os seus discípulos. E veja bem aqui, ó, cumprindo-se o dia de Pentecoste, que eu aprendo aqui, cumpriu-se a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como de som veemente e impetuoso. O que é o som veemente e impetuoso? E eu estudando um pouco a palavra de Deus, esse vento veemente e impetuoso, querido, significa um vento que sopra muito forte. Então veja bem que esse vento era o vento veemente e impetuoso. Agora imagina o vento que soprava muito forte. E esse vento que soprava muito forte caiu sobre nossa vida e sobre a vida dos discípulos. Um vento que sopra muito forte. E esse vento veemente impetuoso, né, que derramou sobre a vida dos seus discípulos. Olha só. E um vento veemente impetuoso encheu toda a casa. Veja bem que não foi só metade da casa, foi toda a casa, aonde eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Interessante, irmão. Deus é tremendo. E hoje você tem um privilégio do Espírito de Deus habitar na minha vida e na sua vida. E você, quando pregar, quando você ora, o Senhor te usa em dons de línguas estranhas, variedade de língua, te usa em cântico e mistério. O Senhor te dá interpretações dos sonhos, a interpretações de línguas estranhas. Foi línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia diz que vinha gente de todo lugar para Jerusalém. Vinha gente da Panfilha, da Ásia, Macedônia, Líbia,
né? Vinha gente de todo lugar para Jerusalém, porque em Jerusalém tinha essa festa chamada de Pentecoste. Veja bem, os discípulos estavam lá em Jerusalém esperando o momento que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Veja bem que naquele momento que os discípulos receberam o poder, e veja bem que no momento que os discípulos receberam esse poder, o povo ficaram apavorado. Meu Deus do céu, eita Deus, o povo ficou apavorado. Por quê? Eles receberam o poder, eles começaram a falar em outras línguas, e o povo ficaram apavorados, porque viram os discípulos falar em outras línguas. E eles disseram: esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de demônio. Como Galileu fala essa língua interessante, como eles são da Galileia, como eles são Galileu, e como eles falam essas línguas, né? E aí o nosso amigo Pedro, né? O nosso apóstolo Pedro, que negou Jesus, né? Que quando Jesus foi levado lá para ser preso, foi levado ali para ser crucificado, ali a Pilato, e Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar, tu me negará 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, que é isso? Estou contigo até a prisão, até a morte, até o repostiço. Eu disse: que é isso? Hoje, antes do galo cantar, tu me negará. E esse Pedro aqui foi cheio da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. E naquele momento Pedro disse assim para aquele povo: esses homens não estão embriagados de vinho nem bebida, né? Isso aqui foi uma profecia que o Senhor disse para o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que eu quero dizer com isso? Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas que carne é essa? Daqueles que tomassem uma decisão e confessassem Jesus como Salvador. Se eu aceitei Jesus, se eu entreguei a minha vida a Jesus, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre minha vida. Como é que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a vida de um camarada que vive em pecado e em prostituição? Não. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, conforme aquele que confessasse Jesus como seu Salvador e deixasse ele fazer morada. E hoje eu e você recebemos essa promessa, recebemos esse poder tão lindo e recebemos esse Espírito Santo tão maravilhoso que habita em nossa vida. E Pedro, o primeiro sermão de Pedro, né? 5.000, 4.000 almas ali foi ganho para o reino do céu. Pedro ali pregou, né? E Deus fez grandes coisas na pregação de Pedro ali, quase se renderam aos pés de Cristo. Mas de quantas mil almas ali naquele momento que Pedro estava pregando o sermão de Pedro, aquelas vidas se prostraram, se curvaram diante do seu camarada. Quando abriu a boca, a glória de Deus se manifestou. E ele disse assim: é notório que ouço que deixe de ouvir. O que é notório? Todo mundo vai ouvir agora o que foi, por que está acontecendo aqui. Foi dito para o profeta Joel, que o profeta Joel disse que nós viesse para cá, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então esses homens não estão embriagados, cheios de demônio, não. Isso é poder de Deus, isso é unção de Deus na nossa vida. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Você é profeta de Deus. Deus prometeu ali encher do Espírito Santo. E você tem poder na vida. O Senhor te usa. De privilégio que Deus nos usa. Com variedade de línguas, dons espirituais. Quantos estão pregando, quantos estão orando. Deus usa em cântico, em mistério. Deus usa em variedade de língua para interpretar e o que o outro está falando. Que coisa tremenda, coisa linda, é o mistério de Deus. E eu quero dizer para você e dizer para você, meu querido, Deus é poderoso, isso é promessa de Deus. E no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Isso aqui é uma promessa que o Senhor falou através do profeta Joel, que eles fossem para Jerusalém, que em Jerusalém ele recebia a promessa de Deus. Então essa palavra que eu posso dizer para você: acredite no poder de Deus. Acredite que Deus prometeu o seu Espírito sobre nossa vida. E quem sabe você não acredita no poder de Deus.
Jesus disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Nós temos que conhecer na graça e no poder de Deus. Nós temos que ser cheios do poder de Deus e da palavra de Deus. Então entenda que o poder de Deus é notório na nossa vida. A palavra de Deus também é notória na nossa vida. Se enchemos do poder de Deus e se enchemos da palavra, da sabedoria e do Espírito Santo. É Ele que nos usa, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz, dirige e diz para nós o que nós temos que fazer, o que vamos fazer e o que nós vamos fazer. Aquilo que nós vamos fazer que não é vontade de Deus, Ele desperta para que nós não fazemos, para que nós não perecemos. Então, querido, essa é uma palavra que eu deixo para você nesse dia de hoje. Desculpa aí, quem sabe até que eu dei uma gaguejada, uma tropeçada por palavra, que às vezes a gente sempre dá uma enrolada na língua, né? Tropeça por palavra, ninguém é perfeito. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E eu quero pedir de você, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber todas as novidades que acontecem aqui no nosso canal Missionário da Vida. Tá bom, gente? Obrigado, fique na paz e acredite no poder de Deus. O Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Shalom, Adonai, um beijo no coração de vocês e que Deus possa nos abençoar de uma forma gloriosa e poderosa. Tchau, pessoal. Shalom.